Boa noite. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, porque vai que você está vendo isso em algum outro horário. Ou ouvindo, né? Pois é. Então, independente do horário, a gente agradece pela abertura da porta, né? Uma porta diferente, mas está abrindo para a nossa entrada em sua casa. Sim, Então, a gente agradece muito e espera que com essa mensagem chegue as bênçãos, a proteção de Jesus e dos bons espíritos por ele enviado. graças a Graças a Deus. Deus. Então vamos lá para os nossos recados, começando já com eles. E o primeiro de todos é aquele de sempre, já aproveitando para pedir para curtir, para compartilhar, para fazer esse vídeo chegar a outras pessoas, para que elas também tenham acesso a essa evangelioterapia, que é um trabalho, né, que a gente busca levar o evangelho para outras pessoas e tratar desses assuntos que colocam muito medo em muita gente às vezes, mas mostrar que são detalhes e são coisas do cotidiano também, né? Sim, é uma maneira mais leve da gente aprender. Sim. Tanto é que hoje, quando eu vou a uma missa, eu entendo melhor o que o padre está falando. E detalhe, Uhum. eu não debato em nada com ele, eu sei exatamente o que ele está falando. A gente consegue perceber. Eu não escuto para poder, eu sou contra isso, não, isso está errado, e vou falar mais. Quando eu assisto um pastor falando, também entendo. Uhum. Sim, Entendo, compartilho de algumas opiniões, sim, ele está certo, sim, ele está certo, é isso, gente. Jesus é um só. isso aí. Assim como também tem muito palestrante espírita que a gente descobre que não sabe muito bem o que está falando, né? Então, mas justamente porque precisa dessa vivência do evangelho, afinal, a base moral toda do espiritismo está firmada no evangelho de Jesus. Isso. Então, estudar o Evangelho é muito bom. Sim. Principalmente, você estuda aqui e vai, quando for fazer o culto no lar, você já está sabendo. Olha, eu vou estudar aquilo, eu vou comentar aquilo no culto no lar. Eu Uhum. achei interessante isso. Eu acho que eu vou passar lá para o meu pessoal, para a minha Sim. família, na hora que eu for fazer. Eu vou passar lá para as crianças, para o adolescente, ou para minha mãe, ou para o meu pai, seja quem for que estiver passando. Fica Sim, muito mais fácil. sim. E uma coisa que acontece muito também é de estudar, né, o Evangelho, se deparar com as passagens, com as máximas de Jesus, e aí você ouve uma história, ouve o conselho de alguém, e você pensa, Jesus falou sobre isso. Falou É, lá naquele trecho em que ele disse isso, isso, isso. Não acontece, Márcia? acontece, É muito bom. acontece. É muito legal. E aí também a gente entende por que, que alguns pastores, por exemplo, usam isso muito no dia a dia. Que Uhum, às vezes ele está conversando, aí ele comenta uma passagem bíblica. sim. Porque vem em mente mesmo. É Porque verdade. vem, porque vem. Às vezes eu fico com vergonha de falar, né? É porque a gente nunca sabe como a outra pessoa vai perceber ou vai receber isso, né? Então, também Mas tem que esse é detalhe. verdade, acaba entrando em cada passagem do nosso dia a dia. Isso aqui me lembra isso, me lembra aquilo. Principalmente na hora que eu vou fazer fofoca. Não julgueis. Sim, Não, é verdade. Mas, além desse recado, que outro temos? Por que que a gente pede as curtidas, os comentários e o compartilhamento? Isso é uma forma de caridade para a doutrina espírita. É uma forma de ajudar a nossa casa espírita, o nosso pequenino pedacinho de internet a crescer também e principalmente a levar essa mensagem a outras pessoas e levar um certo pedidinho também, que é um pedidinho de ajuda, de caridade. que a gente sempre pede a alimentação. Primeiro de tudo, agradecer as pessoas que nos ajudaram. Muito obrigada, muitíssimo obrigada.
em nome da direção da casa, nós queremos agradecer tudo, toda a ajuda. E lembrar aqueles que a gente precisa muito dos alimentos para a família, precisamos do valor em espécie, que é para complementar não só aquelas coisas que a gente não recebeu, Sim. porque às vezes, gente, a gente recebe só arroz, ou só feijão. Sim. E aí falta o arroz para complementar. Não só isso, como a nossa casa espírita, ela é alugada. Ela não é nossa. Ela é de aluguel. Então, a gente não quer perder o espaço. Ela precisa se manter de alguma forma, e isso também é uma maneira de ajudar. Então, se você tem algum alimento, se você tem alguma roupa, um agasalho, porque a gente está chegando no inverno, se você tem material de higiene que possa doar, entre em contato com a gente. O inverno já chegou, gente, está muito frio aqui. O inverno já chegou. Oficialmente ele chega na segunda-feira. Mas, mas nossa, como está frio na rua, gente. Mas para ver como né, deu uma acelerada aí no processo. Mas se você tiver como ajudar o tanto que puder, entre em contato com a gente através do e-mail uniãoespíritaramatiz@gmail.com ou através das mensagens nas nossas redes sociais, seja no Instagram, no Facebook, porque aí a gente vai retornar e combinar a melhor forma de fazer essa retirada da doação. Se você é do Rio de Janeiro, claro. Se você não for, ou se preferir ajudar de alguma outra maneira, aí, né, Márcia? Sim. Cantinho. O QR Code do PicPay, ou aqui embaixo a nossa chave Pix, que também é o nosso e-mail, uniãoespíritaramatiz@gmail.com. E qualquer valor é de grandíssima ajuda. A gente agradece demais, demais, demais. Né? Exatamente. Outra coisa também é que você pode ajudar ou se ajudar, se alguém estiver precisando de irradiação, melhoras no tratamento que esteja fazendo, ou na ansiedade, ou seja, no que for, no corpo físico ou no mental, Sim. Pode preencher o formulário lá para irradiação. Também o formulário fica lá na nossa página, uniãoespíritaramatiz.org. Tá o endereço aqui na descrição também, se precisar. Lá você tem um formulário que vai preencher com o nome completo e endereço completo da pessoa que precisa dessa irradiação de cura. Lembrando que esse tratamento é complementar, ele funciona em paralelo, ele não substitui de forma alguma o tratamento médico. Tá? Ele te dá força para enfrentar o tratamento médico. Isso aí. Né? Certo? E também temos mais algum recado? Não, por enquanto esse. Não, só amanhã. A palestra amanhã, às 6 horas. Isso aí. 8 horas, tá, gente? Muito obrigada àqueles que estão acompanhando a casa. Muito obrigada mesmo. Divulgação da casa e da doutrina é a maior caridade que podemos fazer pelo Espiritismo. Verdade. Né? E vamos então para o nosso tema de hoje, que é uma continuação do de quarta-feira, né? Deixai vir a mim as criancinhas. Vocês lembram do que nós, a passagem que a gente está estudando hoje, né? Atenção, mamães! E papais! E papais e titias, vovós e vovôs. Isso aí. Vamos lá. O evangelizador infantil vai falar um pouquinho. Vamos abrir com a máxima de Jesus, então, que aí a gente relembra para quem estava com a gente na quarta-feira, ou então segue agora para quem não pôde ver. Vamos lá. A passagem é exatamente essa. Traziam-lhe criancinhas para que as tocasse, mas os discípulos repreenderam eles. Mas, vendo isso, Jesus indignou-se e disse-lhes:
Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Amém vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, de modo nenhum entrará nele. E abraçando-as, as abençoava, impondo as mãos sobre elas. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. E eu sempre gostei muito dessa passagem, porque eu lembro tanto dela na época em que eu frequentava a Igreja Católica e fazia catecismo, e ia para a missa com a minha avó, porque eu me sentia parte desse grupo de crianças, sabe? Aham, isso, muito bom. E, de alguma maneira, me sentia acolhido, pensando, olha, Jesus se importa comigo que sou criança. Não é só com o pessoal mais velho. E lá na igreja que a gente frequentava, tinha uma missa que era em especial rezada para crianças. Então, Legal. com a linguagem facilitada, tinha todo o ritual e tudo mais, mas mostrava aí a importância da gente, como Jesus fez, acolher a criança, não É muito impedir. legal, muito boa essa Né? ideia. Tem uma Sim, igreja aqui na ilha que também faz isso. isso é muito legal. É por isso que a gente tem também nas igrejas evangélicas lá a escola dominical, por isso Isso. que no Espiritismo recomenda-se muito que tenha sempre a evangelização, porque é uma forma de abraçar essas crianças, de acolher as crianças no ensinamento de Jesus, né? É, muito legal. Tem como é que é o nome que se dá na Igreja Católica? Catecismo. Comunhão, É o catecismo. catecismo. Sim. Então, Então, é tudo uma maneira de chegar até os pequeninos. uhum, E quem faz o catecismo, pelo menos na São José Operário, aqui da ilha é assim, às 10 horas é a missa das crianças. sim, Elas têm prioridade nos bancos da frente. muito bom. É Às isso vezes sai aí. mais briguinha. É, Mas normal, gente, a gente está encarnada. lá na nossa casa também, quando tem o trabalho físico, a evangelização funcionando, tem todo sábado aquele grupo de crianças separadas por ciclo, cada uma de acordo com o seu desenvolvimento, para falar todas do mesmo tema, e os pais também. E por que que os pais entram nessa? E aí a gente chega na importância do tema de hoje. Porque é justamente através da educação a respeito desse tema moral, porque a educação de Jesus é sempre moral, é a respeito dessa educação que os pais vão aprender como lidar com aquela criança, inclusive conversando com ela depois que sair dali, né? Eles podem bater um papo. Não Uhum. fica só naquele negócio. O que que você aprendeu hoje? Sim, pois é. Mas já pode debater. Você viu o que que foi hoje? Hoje foi isso. E Uhum. perceber como é que é legal, como é que é bonito esse trabalho do evangelizador. Seja ele em que religião for. É um Sim, trabalho bonito, isso aí. né? Vamos embasar essa justificativa, então? Vamos. Por quê? Por que que a gente está falando de educação moral dentro do Espiritismo? Vamos lá, questão número 582 do Livro dos Espíritos. Nosso querido companheiro de doutrina. Eu amo ele, gente, o livro dos Muito Espíritos. bom. Uhum. Dentro do livro segundo, porque o livro dos Espíritos ele é dividido em vários livros menores, cada um tratando de um tema. Dentro do livro segundo, que trata do capítulo 10, que trata de ocupações e missões dos espíritos, Kardec está falando a respeito desses espíritos que vêm à Terra com missões grandiosas, para realizar grandes feitos e educar, de certa forma, encaminhar bastante pessoas e tudo mais. Só que aí, Kardec notou uma coisinha em comum, porque a educação permeia sempre a missão do espírito. E Kardec chega nessa pergunta 582 com a seguinte indagação: pode-se considerar a paternidade como missão? Seriam, então,
os pais ou os responsáveis também missionários do espírito? Espíritos missionários, né? Toda uma missão ali junto a um grupo de pessoas? Diz aí, gente. O que vocês acham? Será que é missão? Será que é obrigação? Resposta. Eu vou até ler a resposta completa, porque ela é tão boa que não dá para pular. Não é muito longa também, não. Pode-se considerar uma missão? Resposta. Sem dúvida é uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que envolve mais do que o homem pensa a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pelo caminho do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização física frágil e delicada que a torna acessível a todas as impressões. E aí a gente fala exatamente do que falou na quarta-feira, de por que a criança tem esse período de adaptação, de desenvolvimento até chegar à vida adulta, né? Mas há quem se ocupe mais em endireitar as árvores do seu jardim e fazer que deem bons e abundantes frutos do que em endireitar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa dos pais, sofrerão os genitores as consequências dessa queda, recaindo sobre eles os sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito tudo quanto deles dependia para que o filho avançasse na estrada do bem. Presta atenção. Para que o filho avançasse na estrada do bem. Ele não está falando para que o filho seja uma pessoa de sucesso, que tenha fama, que tenha dinheiro, que tenha a melhor das profissões, que seja o melhor naquilo que faz. Está falando seguir a estrada do bem. E não se dê bem. Pois é. Se dar bem é diferente de ser do bem. Isso aí. Olha como essa resposta já é um sacode, né? Vou dar uma aliviada pelo seguinte. Pergunta 583A. É um desdobramento. Eu ia te pedir para ler ela, que eu também achei assim. Vamos lá, gente, não precisa ficar apavorados, que eu também fiquei. Sim. Eu já ia lá dentro consertar meu filho. Pois é. Vamos aliviar um pouquinho os pais pelo seguinte. Se um filho se torna homem de bem, a despeito da negligência ou dos maus exemplos de seus pais, tiram estes algum proveito disto? Ou seja, se aquele filho se tornou uma boa pessoa, apesar dos pais que não cuidaram dele, isso a gente também falou na quarta-feira, se vocês prestaram atenção. Será que os pais vão, de alguma forma, dizer, não, mas meu filho é uma pessoa bem criada, olha para ele. Será que os pais têm o direito de dizer isso? A resposta dos espíritos foi em 3 palavras. Deus é justo. Então, como diz Jesus lá no Evangelho, a cada um segundo suas obras. Né? Eu queria que tu lesse a 583, que eu Também achei. Vou ler. Os pais são... Essa resposta ela é curta e grossa. Sim. Não me aliviou em nada. Mas por isso que eu peguei ela primeiro, porque eu quis primeiro ir para a mais pesada, para depois... Nossa, vou dar um respiro. Nossa Senhora. 583. A que eu tinha lido era 583A. 583. Isso. Os pais são responsáveis pelo transviamento de um filho que envereda pela senda do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram?
Então, assim, os pais fizeram tudo que poderiam, mas o filho ainda assim insistiu e seguiu. Você vê que é uma posição contrária do que da pergunta anterior, né? É. É uma posição de que, assim, o filho, apesar de todo o esforço do pai, ele não foi pela estrada do bem. A resposta: os pais são responsáveis por isso? Não. Mas, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Lembrando sempre que Deus dá o frio conforme o cobertor. E aí Se vamos ele para outro te livrinho? filho complicado, é sinal que você tem condições, sim, de ter esse filho, de contornar esse filho. Sim. E aí, do que eu lembrei? Do nosso outro livrinho, Evangelho segundo o Espiritismo. Por Isso. quê? Na quarta-feira, a gente leu o item 18 do capítulo 8, que foi justamente as instruções dos espíritos a respeito deste tema, deixar vir a mim as criancinhas. Mas vamos lá para o capítulo 14, que é honrai o vosso pai e a vossa mãe. Olha como também está bem preso na educação. Instruções dos espíritos, essa é pelo espírito de Santo Agostinho. A ingratidão dos filhos e os laços de família. É uma mensagem enorme, 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 que não vai dar tempo de ler. Então, separamos uns trechinhos importantes que não dá para deixar passar a respeito dessa educação. Deixa eu começar por um trechinho que vem depois, que é justamente isso que a Márcia falou, de Deus dar o frio conforme o cobertor. Lá por adiante, ele diz o seguinte: Deus não dá a prova superior às forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se alguém não consegue cumpri-las, não é que lhe falte possibilidade, falta a vontade. Olha, gente, por mais difícil que seja, força. Sim, A gente sabe que a gente está vivendo momentos difíceis. A gente sabe que não é fácil criar um filho. Ainda mais quando ele é complicado, sim, mas nós conseguimos. daí a importância dos pais terem pulso firme para educar essa criança, ou tenha a idade que for, né? Porque filho é sempre criança para os pais, É. educar a criança da melhor forma possível e no caminho do bem. Porque senão, lembra da responsabilidade dos pais com essa criança? Se o pai deixa fazer, se o pai não se dá mais ao trabalho de ter o pulso firme para guiar essa criança, ele também é responsável. Né? Santo Agostinho, na verdade, está escrevendo uma carta, né? Isso é Ele está uma carta. escrevendo um tratado de educação, né? É. Uhum. E aí vamos voltar um pouquinho, uns 3 parágrafos, que aí ele vai direto no ponto da educação. Ele começa o parágrafo assim: Não desprezeis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que vô-la deu. Então, não é por acaso que uma criança difícil está naquela família com aquele pai, aquela mãe, aquele responsável. Existe É. um propósito aí. Né? Mais adiante, ele ainda fala, no mesmo parágrafo, mães, e aí a gente abre parênteses aqui, e pais barra responsáveis, abraçai o filho que vos dá desgostos, e dizei convosco mesmos. Um de nós dois é culpado. Então, Olha que legal. Olha que bonito. sim, Alguém aqui errou. sim, Quer dizer, ele não põe a culpa só no filho.
Nem só na mãe, nem só no pai. É. não só a mãe. Quer dizer, a gente está junto porque estamos pagando uma dívida, alguma coisa, Uhum. né? Inclusive fala a respeito de vidas anteriores, como a gente mencionou na quarta-feira. Fica a dica aí, Isso. né? E aí, mais um pouquinho adiante, ele coloca: muitos dentre vós, em vez de eliminar pela educação os maus princípios inatos de existências anteriores, alimentam e desenvolvem esses mesmos princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido. E mais tarde, o vosso coração ulcerado pela ingratidão dos filhos será para vós, já nesta vida, um começo de expiação. Qual é a mãe que não sofre vendo o filho na estrada errada, Pois é. né? E, ao mesmo tempo, também, que esse filho pode ter seguido, é claro, essa estrada errada por conta própria, apesar de toda a educação que os pais deram, os responsáveis deram, como também pode ser que esse filho tenha seguido por essa estrada justamente porque recebeu uma educação transviada, digamos assim, né? Uma educação que não era educação, que educou Ou, para o mal. ou omissão, Ou educação, omissão. Muito bem. É. Ou omissão. né? Omitir. Nenhuma. Tá? Uhum. Que, aliás, é uma coisa que tem acontecido muito, né? Esse ano nem tanto, porque as crianças estão mais presas dentro de casa, ou pelo menos na maioria dos casos, mas acontecia muito. Gente, mas quando eu falo é muito, muito mesmo. Tá? Porque quando eu tive o ano de estágio supervisionado lá no colégio e dessa formação de licenciatura que eu fiz, uma das coisas mais frequentes era ver crianças mal educadas que não tinham recebido em casa o mínimo para conviver com outras crianças. Por quê? E por que que isso acontecia? Porque os pais acreditavam, e muitos pais acreditam nisso até hoje, que é a função da escola, que é dever do professor resolver todas essas questões. Não que o professor não ajude, mas a criança está na escola para aprender até a ter essa vivência social, mas ela está ali também para aprender e ter conteúdos que farão dela que farão com que ela tenha um desenvolvimento intelectual também. Então, não é simplesmente jogar para o professor e dizer, não, você que eduque a minha criança. Porque se você não consegue educar um, como é que o professor vai educar 40 ao mesmo tempo? Impossível. Não é assim? Mas é assim que acontece. Então, também entra aqui nessa questão da educação por omissão, como a Márcia colocou. Né? E, ó, ele fala no parágrafo seguinte: a tarefa não é tão difícil quanto poderíeis imaginar. Não exige o saber do mundo. Tanto o sábio quanto o ignorante, e aí ele está falando de educação intelectual, podem Sim, desempenhá-la. E aqui o recado vai justamente para os espíritas. O espiritismo vem facilitar o seu desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições do coração humano. Então, se os pais prestarem atenção, tiverem o mínimo de contato com esses filhos, eles vão entender como esse filho é, como ele foi, quais, quais são as questões que precisam ser melhor trabalhadas, né? verdade. Tá a dica aqui, parágrafo seguinte. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior, devendo os pais aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores sinais que revelam o germe de tais vícios e tratem de combatê-los,
sem esperar que lancem raízes profundas. Se deixarem que se desenvolvam o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem pagos mais tarde com a ingratidão. E aí, a gente se pergunta o que a gente faz numa situação dessa, que os pais em casa nem conseguem conhecer os filhos. Márcia tem uma perguntinha aí a respeito disso. Já está na hora de eu fazer a Na pergunta. hora da perguntinha, vamos lá. Que aí a gente vai deixar nos comentários. Eu vou fazer a pergunta que nós tiramos de um grupo SOS Educação. Lá no Instagram. Elas são maravilhosas, gente. E também obrigada também à Redinala, que é uma educadora, e ela que me passou eu curto muito, eu chamo de Nala. A Nala, as postagens da Nala. A Nala é uma professora de crianças especiais, de uma sensibilidade incrível. Então, eu adoro seguir a Nala. E aí, a pergunta que vocês podem colocar aqui no comentário, a resposta, vamos ver quem acertou. Olha aí, pessoal. O que é? Tem mais efeito na felicidade dos filhos do que qualquer outro elemento isolado. Olha, acho difícil acertarem, hein? Acho difícil acertarem. Posso dar a dica que está logo em cima? O dinheiro não compra. Dinheiro não é. Mas, ó, é um elemento simples que não pressupõe dinheiro ou tempo extra. Então, não é nada mirabolante que você vai precisar fazer. Requer determinação por parte dos pais para que seja um inegociável na rotina da família. Tá aí a dica. Pim, pim, pim. É para ir respondendo, gente. Vai deixando aí nos comentários o que vocês acham que é. E no finalzinho, daqui a uns... Ô, Nala, você não pode responder, hein, Nala? Daqui a uns 10 minutinhos a gente dá a resposta do que é. Mas é muito legal também perceber, também nesse Instagram, né, do SOS Educação, que são da Thaís e da Roberta Bento, muito legal as duas trabalhando juntos para mostrar a importância dos responsáveis com a criança, né? Tem umas questões muito legais levantadas lá que também dialogam com o que a gente falou na quarta-feira. E separei duas aqui para botar como exemplo. Uma delas a Márcia passou, a outra eu achei pesquisando depois. Uma que a Márcia tinha passado é o seguinte, falando que a criança é muito madura, por isso ela não se dá com crianças da mesma idade que ela. Quando brinca com as crianças bem mais velhas ou com adultos, ela é bem mais tranquila. E aí vem a pergunta, onde está o problema nisso? Não é problema nenhum. Sinal de maturidade da criança. A gente logo fala isso achando que a nossa criança é um Superman. Não é? Pois é, nossa, não, ela é que não consegue. Criança precisa de criança. Vou dizer uma coisinha para vocês. Eu, quando estudei, era de 2 a 3 anos mais novo do que qualquer criança na minha turma. Então eu era essa criança mais nova que se dava com os mais velhos. Se dava não, sofria um bullying bem pesadinho, pelo menos no ensino fundamental. Foi difícil. Foi difícil e, graças aos céus, eu tinha para onde correr, justamente com outras crianças, lá onde eu morava, porque aí eu conseguia brincar com crianças da minha idade. Mas o problema nisso é exatamente esse. A criança não tem que ser mais madura do que a idade dela. A criança tem que ser criança. Ela tem que estar entre aqueles que têm a mesma idade dela para ela se desenvolver entre os iguais.
Não que ela não tenha que ter o contato com crianças mais novas ou mais velhas ou com adultos, mas é justamente no trato com aqueles iguais que ela vai encarar as outras pessoas como iguais também, né? Ela não pode pular fases. E é justamente isso que elas apontam nessa postagem. O fato de preferir crianças bem mais velhas ou adultos revela exatamente o contrário. Revela falta de habilidades para o desafio que a convivência social representa. Então, olha o peso que se dá aí. Esse é um tópico. O segundo, que eu acho muito importante também trazer de volta, a gente de alguma maneira falou sobre ele na quarta-feira, diz o seguinte: está se tornando um enorme desafio para os nossos filhos o relacionamento com amigos desde pequenos. Por quê? Então, por que que aquela criança não consegue se relacionar com um amiguinho, briga o tempo todo, causa muito mais confusão do que brinca? Será que tem um motivo para isso? E aí a resposta é o seguinte: nossas crianças estão aprendendo desde muito pequenas a ser o foco das atenções o tempo todo e crescendo sem desenvolver a sensibilidade para reconhecer direitos ou desejos do outro. Então, aquilo de cercar a criança de cuidados, dizer, não, mas você é que manda aqui. Que tipo de pessoa, lembra, crianças são pessoas, que tipo de pessoa está sendo criada assim? Né? É difícil, né? Porque Aliás, tem até uma coisa que a gente brinca, né? Dizendo, é o rei da casa. E aí elas respondem o aqui, reizinho, eu ia falar isso, o reizinho. é o reizinho. Então, assim, é o rei da casa, é a rainha da casa, é a princesa, ela que manda, ela que escolhe. Aí o comentário é muito pertinente, porque assim, analisa dentro da nossa sociedade o que é a posição do rei, da rainha, de um príncipe, de uma princesa. Será que essas pessoas têm liberdade suficiente para lidar com outros? Pensa na família real lá da Inglaterra. Eles têm essa liberdade de viver o mundo lá fora? Não, eles são tão especiais que não tem como. Exatamente. Tanto é que, para conseguir isso, o príncipe Harry teve que deixar de ser príncipe. Né? Ele teve que Porque ele abdicar. queria viver uma vida normal. Pois é, Ele queria, era um peso muito grande para ele. exatamente. E aí elas apontam aqui no SOS Educação. Reis são pessoas solitárias. Têm súditos que os temem e não pessoas que os respeitam. Então, além de tudo, você está criando dentro de casa um monstrinho que vai impor o que quer. Não vai aceitar um não como resposta. Até porque lá fora ninguém o conhece como rei, Não, nem como princesa. pois é. Então, olha Pode aí, até achar bonitinho, porque são lindos. sim. E é exatamente por isso que existe o um embate lá entre as crianças, porque o rei daqui não se dá com o rei daqui, eles ficam brigando o tempo todo, né? Então, olha a importância da gente auxiliar. Porque, na verdade, o pai ele tem que agir como um bom pastor. Sim, Né? Bom pastor é aquele que assumiu a condução das almas. É o atributo do educador. sim. E aí sabe o que eu lembrei com isso que você falou do pastor? De que o pai é um bom pastor? Porque vamos fazer ir um pouquinho mais além, porque até agora a gente está falando da educação moral, né? Mas a educação moral, de alguma forma, ela permeia
toda a vida, certo? Foi pensando na educação moral que Kardec colocou Jesus ali na doutrina espírita, mostrando que a educação de Jesus era assim, o máximo de perfeição moral a que um homem pode chegar dentro desse nosso planeta. Então, por conta disso, o espiritismo passou a ser muito visto como religião. Mas é muito mais uma educação espiritual do que religiosa, no sentido de seguir uma religião. Mas Eu poderia. Tá, acaba de concluir. por que eu estou falando isso? Porque, assim, os pais também têm um papel fundamental na educação moral dos filhos. Assim como palestrante, pastor, padre, expositor espírita, evangelizador, tem também responsabilidade sobre aqueles que estão sob sob a sua tutela, digamos assim, né? Como está educando essas crianças que estão ali recebendo a orientação, né? Eu diria que o melhor colégio para os seus filhos está no Evangelho. Sim. Olha quanta coisa, e que a gente não dá tempo de ler, gente. É muito ensinamento para com a criança. Sim. E sabe por que eu lembrei da questão do pastor, Márcia? Por conta da historinha que a gente ia contar na semana passada. É verdade, é verdade. Olha a importância de educar bem a criança dentro da religião, né? De ser um bom pastor. Uhum. Pode contar, Anderson, pode contar. A gente ia contar isso na semana passada, na parábola. Isso aconteceu tem um tempinho, em Santos, não foi? Isso, Santos. Foi em Santos, Na época da Páscoa. na época da Páscoa, um pastor com um trabalho social de distribuição de ovos de Páscoa convocou, assim, O pastor é René Witz. René Witz, isso. Anotei o nome dele, esqueci de falar. Ó. Ele pediu ajuda ao Santos Futebol Clube para emprestar alguns jogadores, né, naquele ônibus para ir todos eles nos locais onde tem crianças para distribuir ovos de Páscoa. Então, você imagina. Nos orfanatos, nas creches. Imagina a alegria das crianças vendo aqueles jogadores ali, que já eram jogadores famosos, distribuindo, ganhando ovos de Páscoa deles. Então, assim, seria uma forma de celebrar a Páscoa também, de levar alegria para essas crianças, e não deixa de ser um trabalho social também. Eis que, parando numa das instituições que cuidava de crianças especiais, um determinado número de jogadores se recusaram a entrar nessa instituição, porque era uma instituição espírita. E isso ia contra a crença pessoal desses jogadores. Veja bem. E lembrando que quem escolheu essa instituição foi o pastor. Isso aí, exatamente. Então, ver como o que eu falei ainda há pouquinho de a importância do padre, do pastor, do expositor, do evangelizador guiar bem as suas ovelhas. Porque também é uma educação isso. Também é uma educação moral. Isso é verdade. Eu Então, não tinha atentado a isso. Pois é. Se não fosse essa educação, possivelmente esses jovens jogadores também teriam saído do ônibus para atender as crianças, que eram crianças especiais, né, com algum tipo de deficiência, que precisavam também de carinho, de ajuda, de amparo, e que não receberam o carinho desses jogadores porque eles acreditavam que ali não era um local de Deus. E da mesma forma que isso acontece dentro de uma casa dita como espírita, vale lembrar que somos aqui espíritas e a gente também tem a obrigação de acolher todas as outras religiões. Então não adianta também ficar com medo de entrar num templo umbandista, por exemplo, né?
ou rejeitar uma ajuda a uma pessoa que seja evangélica ou católica, pensando, mas ela não vai entender. É verdade, é verdade. E as crianças, o que o pastor relata, porque o pastor fez um artigo sobre isso, ele ficou indignado. Ele coloca os nomes lá, e a gente não vai dizer aqui, mas ele colocou. Ele disse que as crianças perguntavam por esses jogadores, e ele dizia que eles não foram. Mentira, eles estavam no ônibus, ele não queria machucar as crianças. Você vê a sensibilidade que ele teve que ter para lidar com essas crianças e com a frustração delas de não ter ali os jogadores preferidos delas, E porque nem por isso ele matou os ídolos das crianças. Olha, ele respeitou o amor delas. ele respeitou, olha a sensibilidade, gente, desse pastor. Muito legal. E agora, então, para fechar, Já estamos na hora de fechar? nos nossos minutinhos. E o que é Lembra o da que é, gente? Vocês Tem escreveram mais? aí o que é o que é? Eu espero que tenham escrito. Tem mais efeito na felicidade dos filhos do que qualquer outro elemento isolado da educação. Janaína, eu sei que você sabe que tu deu um coraçãozinho lá que eu vi. Eu Muito vi, bem. Janaína. E, por sinal, a gente vê que ela busca fazer isso todo dia também. Sim, eu Né? adoro, É isso Janaína. aí. Me convida quando isso tudo acabar. Me convida para ir na tua casa. Também quero, porque é uma mesa posta tão linda. Olha, eu já dando a resposta. Olha, o Anderson deu spoiler da resposta. Vai, Anderson, eu fiz a pergunta, você dá a resposta. A resposta é refeição em família. Simples assim. Não está dizendo que é um bolo, que é uma comida, que é filé mignon, que é peixe, não. É toda e qualquer refeição. Vocês Muito vão bom. ver que lá na resposta ela dá um bocado de razões para isso. E ela sugere que seja o jantar. Não, olha os efeitos. Sim, Um dos efeitos. Formação de caráter. sim. Ajuda no desenvolvimento de habilidades. Enfrentar desafios. É um componente essencial para a felicidade na infância. Gente, os benefícios. Ah, e detalhe, ela diz mais lá na frente, essa essa profissional diz que são crianças mais estáveis Uhum. emocionalmente, com menor propensão a qualquer tipo de vício na juventude, tiram melhores notas na escola, né? O vocabulário rico, autoestima em nível superior. E detalhe, basta você fazer 2 noites por semana já é o suficiente. Porque a gente sabe da dificuldade de unir todo mundo a semana toda. Sim. As 2 noites. E ela diz: por que o jantar? Porque no final do dia todos estão no clima de relaxar, de reabastecer as energias para o dia seguinte. Sim. Não é muito legal? E aí Esse é ótimo toque. também, porque ela lembra que lá a dica que eu dei no 10 minutos atrás era que isso é inegociável. Então, assim, não é para negociar mesmo. E por que ela coloca como inegociável? Porque fala tomar banho, escovar os dentes, tomar vacina, que é uma coisa muito atual, tomem vacina. São opções que seu filho faz sozinho ou dependem da sua firmeza para que esses hábitos se tornem filhos mais saudáveis e felizes. Não é negociável. Vai tomar banho, vai escovar os dentes, vai tomar vacina. Isso serve para você também. Vai tomar vacina. Mas Pois é, ela diz mais: defina a nova regra e exija que seja cumprida. E em pouco tempo,
todos estarão contando histórias engraçadas e rindo durante o jantar. E é verdade, gente. E assim, É verdade. não vai ser de uma hora para outra, não vai ser de uma semana para outra, mas é preciso firmeza e insistência, como qualquer coisa na educação. Como o culto no lar, por Como exemplo. estava É pensando nele. difícil, é difícil a gente colocar, mas uma vez que coloca, coloque alguma coisa atrelada a isso. A noite da família, por exemplo, ou o dia da família, a manhã da família, a tarde da família, estejam juntos nesse momento. E é importante também perguntar, fazer com que participem também. O que você acha disso? Como é que você vê isso? O que você tem para contar a respeito do que a gente acabou de ler? É para participar, né? É, Educação isso não aí. é fácil, mas é preciso. É muito bom. Então é isso aí, gente. Já está na hora mesmo? Tá na Já, hora. né? Senão a gente extrapola o tempo também. Então tá bom, gente. Tenham todos um ótimo final de semana. Se cuidem, se protejam e que Deus abençoe o final de semana de todos vocês, viu? O meu também. O nosso, graças a É Deus. o nosso. Né? Tchau, Tchau, gente. gente. Tchau, Anderson. Tchau, tchau.